Se liga só, galera. Se liga só que aguardem vocês hoje aqui no vídeo. Olha só que eu vou fazer aqui. Dei um playzinho, né? Vamos lá, simbora. Galera, o negócio aqui já tá um pouco mais avançadinho. E no vídeo de hoje, o que nós vamos ter? Eu vou ensinar um pouco sobre atrito básico de superfícies, atrito de Coulomb. E ele é um atrito que é baseado no peso do objeto, né, que gera uma força chamada força normal, vezes um coeficiente. Então, por exemplo, uma madeira raspar no concreto vai ter um coeficiente para isso. Cada objeto geralmente tem um coeficiente, e hoje nós vamos trabalhar nisso aí basicamente. Por exemplo, o pneu é de borracha, então a borracha ela tem um coeficiente no asfalto, em concreto, em grama, em vários tipos assim. E aqui eu tava fuçando no final de semana e teve um resultado aqui bem interessante. Então eu vou ensinar isso aqui tudo pra vocês hoje, certo? Acompanha o vídeo aí inteiro. Então é o seguinte, galera, vamos lá. No último vídeo a gente parou no seguinte, né? Nós tínhamos feito a suspensão do carro e eu lembro que eu falei pra vocês é, que era pra gente já posicionar sempre as rodas um pouco acima para ela não atravessar assim. Mas eu já vou mostrar aqui um método para corrigir isso aí mais fácil, entendeu? Vamos lá, primeira coisa. Vamos voltar aqui no script. Cadê? Aqui. E é o seguinte, antes de começar aqui, eu só quero mostrar essa partezinha, certo? Que é a única coisa que eu fiz aqui a mais, que eu fiz uma condição para força de suspensão. Se o que isso aqui vai fazer é para a gente não deixar a roda às vezes atravessar muito a lataria aqui do carro, certo? Quando ela atingir o limite dela da distância lá da suspensão, bater lá no batente, ela não pode passar mais. Só que aqui no Raycast, o que ele entende? Que o raio da roda também conta como uma distância ali. Então por isso que às vezes ele sobe até mais. E o que eu fiz aqui então nessa condição? Que se caso essa distância aqui do nosso raio, né, do nosso raycast, ela for superior ao raio da roda, daí beleza, ela está maior, então pode sim fazer a força de suspensão aqui normal que a gente tinha. Se caso ela for menor aqui, eu até fiz uma somatorinha só para desencargo de consciência, para uma questão de milésimos ali, ela vai ter a força dela, né, de suspensão, vezes 20. Isso significa que já é o pneu atuando ali na força também, a borracha do pneu. É uma forma de solucionar um pouco. Não que isso aí vai deixar de atravessar ali, mas a hora que ele chegar nesse limite, ele já empurra o pneu para cima bem mais rápido, bem mais forte. É isso aí que eu fiz basicamente aqui, nessa condição, certo? O que a gente vai fazer agora, basicamente? A gente vai já ajustar essa questão da roda. Para a roda, quando independente da altura que ela tiver aqui, ela pode estar lá em cima, qualquer altura, ela vai aparecer lá certinho na posição dela. Então, para isso, a gente já tem que criar aqui uma variável chamada vector3, né? Do tipo vector3. Vou chamar ela de coleta. E o que essa variável vai pegar, galera? Vou colocar ela aqui dentro. Coleta, ela vai receber o nosso raio point, certo? O nosso raio point, que é o pole point aqui que nós demos o nome, né, para o nosso raycast, ele vai receber uma posição local aqui. A posição local é o que todos os objetos têm, que é uma transform position aqui, mas só que no local, não em relação ao mundo. O mundo aqui no Unity vai ter também a posição dele, então nós precisamos pegar essa posição local exata, certo? Então coletamos aqui já. Que mais que a gente precisa fazer agora? A gente precisa também, vamos colocar já duas funções aqui, ativar, né, os métodos que a gente apagou no começo, que é update, e vamos colocar aqui também a start. A update ela trabalha em cada frame, nós vamos utilizar ela depois para efeitos visuais, e a start ela atua no primeiro frame do jogo. No primeiro frame que começar a se dar play lá, ela vai fazer a função que você mandou fazer, certo? Então, o que a gente precisa fazer agora para a roda ali? A gente precisa coletar também a posição
da roda que a gente está visualizando, certo? Vou criar aqui uma public transformer. Igual a gente tinha feito aqui da visualização da roda, essa daqui de cima, ela vai apenas mexer, seguindo lá a distância, certo? E a outra, ela vai startar, começar num offset que a gente vai dar. Vou colocar aqui então. Vou colocar aqui hot roda. E vamos só dar uma explicação aqui para ela. Posição roda visual. E daí o que a gente pode fazer também, se vocês quiserem depois, vocês podem criar vários transformers para, por exemplo, a pinça de freio também, que ela vai receber alguma coisa também, essa distância aí. Mas depois a gente faz isso aí futuramente. E daí o que a gente vai colocar aqui? Hot roda, ponto, local position, é importante isso aqui, tá galera? Vai receber aqui um valor. A gente vai colocar aqui new vector 3, porque ela vai receber uma nova posição. O vector 3 ele tem 3 vetores aqui que ele vai trabalhar e geralmente é x, y, z nessa sequência, certo? Então vai sempre o x, o y, o z. Só que a gente não pode deixar zero aqui, né? Como eu não quero mexer a roda nas posições laterais e longitudinais, apenas vertical, eu vou colocar aqui que a primeira vai ser ela mesma, x, e a última, que é na longitudinal, que ela também recebe ela mesma. Agora, nesse aqui do meio, que é o y, que aqui na unit, o eixo y que vai para cima, é esse que eu quero que ele starta. Então, a gente vai pegar aqui a nossa coleta, vou colocar ele aqui, ponto y, eu quero só o y dele. E a gente vai colocar aqui mais raio roda, certo? Por que isso aqui? Porque a gente pegou, ele vai colocar nossa roda centralizada lá no ponto que está batendo no chão. Então ela vai atravessar o chão, continuar atravessando. Se a gente coloca mais esse raio, ele vai dar um offset para cima agora. Se fosse menos, ele ia dar menos offset aqui. Então a gente faz isso aqui. Vamos lá ver se está funcionando agora. A gente agora precisa, né? Cada roda aqui ela precisa receber a nossa roda visual, certo? Cadê essa daqui? Que são muitos componentes aqui, galera. Às vezes eu fico perdido. Aí, vou dar um play aqui, vamos ver o que acontece. Olha lá. Agora sim já vai sempre startar no começo ali onde nós queremos. E você pode mover, por exemplo, ó, vou deixar essa daqui aqui pra cima. Essa daqui eu vou deixar lá embaixo. Não importa a altura que ela tiver, ela vai começar onde ela tem que começar agora certinho, certo? Olha lá. Deixa eu vir aqui mais perto. Joguei um negócio muito forte. Deixa eu vir aqui. Vamos jogar aquele bem fraquinho pra cima. Olha lá, viu, gente? Agora ele tá seguindo aqui certo. Ao invés de ficar movimentando antes lá daquele jeito que eu tinha mostrado pra vocês, né? Eu deixei a roda aqui, vou deixar aqui na posição certa. E daí, se você mexer para as laterais, você pode ajustar aqui onde você quer que ela fique. Depois tem que fazer isso aí pra pinça, porque reparem que eu deixei a pinça aqui dentro, mas ela tá indo lá pra baixo, porque ela tá seguindo apenas o point ali, não tem um offset. Então é bom fazer isso aí pra pinça também, certo? Vamos ver aqui agora o que é o próximo passo. Agora vamos fazer o seguinte também, vamos mostrar já a roda rotacionando, certo? É um efeito visual aqui, então a gente já pode fazer isso aí. Mas para isso a gente precisa pegar uma velocidade. E essa velocidade agora é de cada ponto aqui. Só minimizar aqui, deixar só o que interessa pra gente aparecendo. A gente precisa pegar a velocidade da direção de cada vetor aqui agora. Isso é fundamental, vai ser útil para muita coisa depois. Porque cada roda ela vai ter um vetor de velocidade para ir para lateral, para frente, para cima. E a gente vai coletar isso aí, certo? Então, eu vou criar aqui mais um vector 3 e vou chamar ele de velocidade local,
certo? Pode ser velocidade local, vai. Já vai. Velocidade. É velocidade local. E daí eu vou pegar ele aqui, copiar. E ele vai estar aqui dentro do Fix Update, certo? A gente vai vir aqui com ele e vamos querer pegar o quê? A velocidade do nosso corpo rígido, certo? Do objeto aqui do carro. Você lembra que a gente deixou um rigid body aqui no carro e ele trabalha algumas informações aqui como velocidade. A gente quer pegar essa velocidade, mas no ponto específico de cada roda, não do carro em geral, porque do carro em geral ele tem a velocidade dele. Mas imagina que essa roda aqui ela está sendo arrastada mais rápido do que a da frente, por exemplo, ela vai ter uma velocidade individual. E cada ponto desse a gente pode pegar essa velocidade. Então, se eu vim aqui RB, que é o nosso rigid body lá que a gente tem, ponto, era velocidade, get point velocity. Qual o ponto que a gente quer pegar aqui no mundo? Eu posso colocar aqui do ponto que a gente tem do raio, que está tocando no chão. Então, colocar aqui pull point, certo? Só que nisso aqui, galera, qual é o problema disso aqui? Que isso aqui, ele vai pegar a velocidade do modo do mundo aqui. Então, por exemplo, se o carro estiver rotacionando para esse lado, repare que o eixo ainda do mundo está indo para cá. Ele não está pegando a velocidade do pneu indo para lá, sabe? É o que a gente precisa agora nesse momento. Pegar a velocidade da roda na direção que ela rotacionou ali, não que o mundo está oferecendo para nós. Aqui nesse caso é o que o mundo do Unity está dando para nós. Então para isso tem uma outra função, certo? Que é a transform inverse transform direction. A gente tem que colocar aqui entre parênteses porque é um método. Se a gente colocar esse aqui agora lá dentro desse método, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa velocidade que é da direção do mundo e vai transformar uma direção local agora. Como ele fala aqui, ó, transforma a direção do mundo do espaço para uma local para um local espaço, certo? Então ele vai transformar essa direção. Feito isso, a gente já pode até ver o seguinte aqui, eu vou mostrar para vocês. É interessante que vocês deixarem essa também a abinha aqui de debug. Você pode vir aqui e clicar em debug. Pode adicionar uma nova aba aqui, qualquer uma, e depois colocar debug aqui, certo? Vocês podem mudar aqui para cima, ou colocar ali inspector ou debug. Porque ele vai mostrar algumas variáveis que estão escondidas, e isso aqui é importante para a gente ver depois, né? Olha lá, eu peguei aqui as variáveis de coleta, né? Que pega o ponto do nosso negócio lá. E a velocidade local, ó. Cada roda agora tem uma velocidade. Tá vendo? E ela vai mudando, ó. Então, beleza. Feito isso aqui, a gente já pode fazer o seguinte. Um efeito visual apenas agora, só para a roda aparecer rotacionando. A gente vai pegar aqui, ó. Cadê? Vou usar a própria transform da nossa roda. Ponto transform. Ponto rotate. E a gente vai dar aqui uma rotação para ela. Deixa eu só vir aqui, galera. O que a gente tem que fazer agora aqui, certo? A gente tem que transformar a nossa velocidade no espaço local na direção Z, que ela está indo para frente, em uma rotação para a roda. E isso a gente faz através da fórmula de π aqui, que a gente consegue converter uma velocidade para uma velocidade angular, certo? Então nós vamos vir aqui velocidade local que a gente coletou, lembra? Ponto Z, que é para frente e para trás. E a gente pode dividir ela pelo raio da roda. E daí a gente vai ter já uma velocidade angular ali de acordo com a nossa roda. Vocês vão ver quando eu colocar aqui no visual e tal, né? A gente também tem que separar aqui os outros eixos aqui. E a gente vai fazer x, y. Eu acho que aqui ele vai rotacionar no primeiro, aqui que é o... Deixa eu ver aqui. Se você colocar no modo de rotação, o Z aqui é o que vai pra frente, certo? Então é ele que nós queremos. E daí, ó, vamos colocar ele aqui primeiro. O X o Y a gente não vai mexer e nem o Z aqui. Apenas o X aqui do começo. E daí o que a gente tem que fazer?
Se a gente deixar só desse jeito, ela vai atualizar essa rotação a cada frame, e nós não queremos, nós queremos determinar isso aqui por tempo. Então a gente pode colocar aqui vezes time ponto delta time. Agora a gente pode usar o delta time, tá, galera? Beleza, mas ainda não acabou não, ainda tem mais um porém que a gente pode utilizar aqui. Esse valor, galera, ele tá vindo em radianos. Quando a gente pega a velocidade e divide pelo raio de uma roda, ele vai vir em velocidade radial, de radianos por segundo. A gente tem que transformar isso aqui em graus. Para isso, a Unity também tem uma função de matemática, que é a mat.rad2deg, certo? A rad2deg ela vai transformar os números radianos em graus, certo? Vezes, você coloca sempre vezes aqui, porque daí ele vai multiplicar esse valor aqui para números graus. E agora vamos só testar aqui, dei um play, né? Vamos lá ver o que aconteceu. Olha lá, agora ela já vai seguindo aqui, de acordo com a velocidade, já vai seguindo aqui a rotação da roda, certo? E ela vai bem certinho. Isso aqui é só para um efeito visual, depois vai ter algumas mudanças. Feito isso, vamos agora trabalhar um pouquinho a questão de atrito, antes de começar a fazer a direção Ackermann, que é a geometria que a gente vai utilizar. Para fazer um atrito básico, basicamente a gente vai ter o peso do carro, né? E esse peso do carro, como a gente tem as molas, ele geralmente joga esse peso para baixo, as molas vão jogar uma outra força, uma contra-força para cima. Isso chama força normal. Qualquer atrito que você arrastar aí, quanto mais peso você colocar, mais atrito, mais força vai ter, certo? Por exemplo, tem uma superfície aqui, ó. Peguei uma darinha. Se a gente raspar aqui, quanto mais força a gente colocar, uma força normal também está contra meu dedo e aumenta o atrito aqui. Mais leve, menos. E só que para pneu, como ele é uma borracha, vai ser um pouquinho diferente, porque às vezes quanto mais força ele tiver para baixo, às vezes ele pode derrapar, ele pode perder a aderência ali. E a gente pode controlar isso aí. Então basicamente a gente vai criar aqui uma variável float, eu vou chamar ela de força atrito lateral, certo? E essa força de atrito lateral, vamos colocar ela aqui embaixo, força atrito lateral, ela vai receber, eu vou primeiramente aqui mostrar para vocês, vamos colocar um coeficiente de atrito aqui, que é 1.0, vou colocar float aqui, vezes força suspensão, que a gente já tem, lembra a nossa força de suspensão? E a gente pode colocar um ponto e vírgula aqui. Só que se a gente aplicar essa força agora no nosso rigid body, para as laterais, ela só vai empurrar para um lado, uma direção. A gente tem que pegar a nossa velocidade aqui, local, e no eixo X, que vai para os lados do pneu, a gente pode determinar aqui para ela fazer isso em uma outra contrapartida da direção que nós vamos utilizar. Vocês vão entender, quer ver? Vou só colocar entre parênteses aqui para separar bonitinho. O que eu quero aqui da velocidade local? Eu quero o eixo X, certo? Que ele... Ops, mas tem que colocar aqui, multiplicar. Eu quero o eixo X. Só que eu não vou multiplicar por esse valor, porque cada vez que a velocidade é aumentando, iria aumentar aqui a nossa força de suspensão, e não é isso que a gente quer. Eu quero apenas pegar o sinal aqui de negativo ou positivo para a direção que a gente vai utilizar. Então eu vou usar uma outra função aqui de matemática, mat.sign. Aí você coloca aqui esse valor entre parênteses e ele vai retornar para nós se isso aqui é positivo ou negativo e a gente multiplica. Então esse valor aqui da suspensão vai ficar positivo ou negativo. Agora a gente pode pegar a nossa força de atrito. Aqui no nosso RB ADD Force at Position, que nós estamos utilizando, que a gente já colocou nossa suspensão, a gente vai colocar aqui um mais, que a gente vai utilizar. Colocar entre parênteses. E agora a gente vai colocar aqui nossa força de atrito, vezes transform ponto right, certo? Vamos ver o que acontece agora já? Vamos lá. Deixa eu até dar uma distância aqui. Eu vou já selecionar aqui meu piso. Lembrando, galera, que no último vídeo eu não mostrei, mas o piso ele também tem que ter um Mesh Collider, certo? Senão não vai funcionar que o carro colidir depois aqui com o piso, ou os atritos e tal.
mas acho que vocês devem ter colocado. Vou dar um play aqui e vamos ver o que vai acontecer aqui por enquanto. O carro começou a ir numa direção infinita aqui, né? Porque a gente agora tem que colocar esse transformer.height pro lado oposto do valor que a gente está recebendo, para ele se neutralizar ali, beleza? Agora acho que já vai funcionar aqui, galera. Vamos ver. Dá um play. Agora tá funcionando. E o nosso carro ele vai só pra frente agora. Ó, se a gente movimenta aqui. Calma. Cadê o carrinho? Agora o nosso carro ele não vai mais para as laterais, ó. Tá tendo um atrito aqui básico. Isso aqui é bem básico, tá, galera? Às vezes ele vai dar uns bugs se nós fizer muito forte isso aqui, por causa da força lá que eu falei pra vocês do pneu aqui que tá mudando, né? A força de suspensão, quanto ele ultrapassa lá a altura do batente, ele aumenta, então às vezes pode aumentar aqui a força. Então eu quero que esse atrito aqui, esse coeficiente, seja dinâmico. Só pra fins de diversão aqui agora, certo? Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou criar uma variável aqui, pode ser em qualquer lugar, do tipo animation curve. Essa variável aqui vai ser muito útil e eu vou chamar aqui coeficiente atrito, certo? E vamos lá utilizar ela agora. Quando a gente cria essa animation curve, o que vai aparecer aqui agora nas rodas aqui, ó? A gente tem que selecionar todas de uma vez para dar um valor já geral. Cadê? Ah, eu não coloquei ela pública. Vamos lá colocar ela pública aqui, galera. Ela tem que aparecer lá. Essa aula de hoje aqui vai ser um pouquinho longa, galera. Ó, ela apareceu aqui. Então, eu quero que meu coeficiente aqui ele vai até 1.5, certo? Vou deixar aqui. E aqui, nessa direção da linha aqui do tempo, se você segurar o Ctrl aqui, você pode puxar o botão de rolado do mouse, ele vai diminuindo, ó, cada vez mais. A gente pode até aumentar aqui. Tadã! Por que eu estou colocando esse valor aqui? Porque eu quero pegar o seguinte depois. A força de suspensão, ela trabalha em newtons. Então ela tá uma força tipo acima de 1000, acima de 2000 ali, sabe? E vamos arrastar aqui bem. Até uns 20 mil, certo? Deixa aqui nos 20 mil. Esse aqui a gente pode digitar. Colocar ele no 1.5 aqui, pode colocar um pouquinho mais, 1.6. Eu quero que quando a nossa força de suspensão entrar aqui, ele vai ter vários coeficientes aqui dinâmicos, certo? Aqui nessa parte onde que tá aqui, nos 1600 vai ser esse aqui vai ser mais baixo. Aqui eu vou diminuir bastante. Edit aqui. A gente pode colocar aqui um 0,5, certo? Pode começar mais ou menos aqui assim, ó. Fiz uma curva aqui básica, vai. Isso aqui eu tirei do universo aqui. Na vida real não vai ser assim, mas vocês vão entender. Beleza, fechamos aqui. Agora essa animation curve ela tem um valor. A gente pode aplicar ela aqui, galera. Quer ver que interessante agora? Se a gente colocar ela lá, ó, coef atrito. Só que a gente tem que, para aplicar ela, você chama essa variável, dá um ponto, evaluate. Aí ela vai ter um método aqui dentro, que é o que a gente quer calcular ali dentro. Quanto mais força de suspensão tiver aqui, ela vai devolver para nós esse valor, entendeu? Então é uma questão de gráfico. Se aqui a força de suspensão bater, sei lá, 10 mil, ela vai devolver o valor que está bem aqui, ó. Certo? Qual que é? Vamos ver. Vai devolver um coeficiente de 0,69. Aqui vai devolver bem baixinho. Deixa eu até colocar mais para cá assim. Deixar mais suave essa curva. E daí vai ser mais interessante. Então aqui dentro a gente tem que colocar a força de suspensão. Força de suspensão. Beleza. Vamos lá fazer um teste. Descarrega aqui, demora um pouquinho. Ó,
Vou dar um play. E agora ela tá dinâmica aqui no negócio, ó. Olha a força de atrito agindo, galera. O negócio até voou que eu girei aqui muito forte. Onde ele vai cair? Olha lá. Se a gente girar ele, ele vai derrapando e ele vai parando. Ó. Mas ele nas direções longitudinais não tem nenhuma força, então ele vai embora ali no modo além. Que também a gente vai aplicar agora uma coisinha só para ir testando depois essa questão do atrito. Que vamos criar uma força de atrito agora frontal. Vou colocar aqui float, força de atrito. Vou colocar aqui longitudinal por enquanto, certo? Ela vai receber essa força de atrito longitudinal. Vou até dar um espaço aqui para não ficar confuso depois, né? O que a gente vai fazer aqui nela? Ela vai receber a força de suspensão vezes... Agora a gente vai fazer uma tecla aqui de entrada já. O input ponto get axis. E eu já vou explicar isso aqui, galera. Vertical. Velho. Tem que colocar vertical. Então, quando nós apertarmos aqui o W ou o S, ou a setinha para cima, a setinha para baixo, ele vai gerar essa força aqui para nós, certo? A gente vai colocar essa força longitudinal agora aqui, ó. Dá um mais, é a somatória das forças, né? Força longitudinal vezes transform ponto forward, que é ir para frente, certo? É a direção que a gente quer. Agora vamos lá. Vai estar funcionando. Olha lá, agora o nosso carrinho ele vai pra frente e vai pra trás aqui, galera. Deixa eu chegar mais perto. Ó. E olha que interessante, se a gente acelera pra frente e pra trás, a força de suspensão agindo aqui, ó. Ó, que bacana. Certo? Agora o próximo passo, galera, a gente precisa fazer o nosso carrinho fazer curva, né? E o que acontece aqui? Se a gente fazer as rodas rotacionárias iguais, se a gente fizermos as rodas rotacionar igual, isso se chama geometria paralela. Só que na vida real, assim, é difícil achar um carro com geometria paralela. É para outros fins, certo? Às vezes é mais para corrida e tal. Mas aqui nos carros comuns que a gente utiliza no dia a dia, ele tem uma geometria aqui chamada geometria Ackermann. Vou até abrir aqui para vocês verem. É o seguinte, cadê a figurinha? É isso aí que está aparecendo na tela para vocês, galera. A geometria Ackermann faz cada roda girar individual aqui, uma rotação individual no eixo, vou chamar de Y aqui, certo? Em torno dela. Por que isso aqui? Porque ela vai conseguir fazer, o carro vai conseguir fazer uma curva perfeita aqui sem as rodas saírem do lugar. Então se você virar aqui para a direção lateral, manter uma velocidade, ele vai sempre manter um círculo. Se for paralela, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui de referência. Aqui, o Ackermann. Mas se fosse paralela, as duas rodas girando igual, no mesmo ângulo, ele não ia manter um círculo igual, ele ia sempre sair de órbita dele, vamos dizer assim. E então a Ackermann ela ajuda bastante nós. O que a gente vai precisar? A distância, né, de uma roda para outra, lateral, de trás aqui, e a distância também dos entre-eixos aqui do carro. E também cada carro, galera, de cada fabricante, eles já mostram para você qual que é esse raio de rotação de curva que a roda vai fazer. Então cada carro tem isso aqui já. Mas você pode dar um valor se você quiser. Mas se você pesquisar lá, por exemplo, o A86 aqui da Toyota, e eu colocar lá turn circle dele, vai mostrar lá, ele tem 11 metros de turn circle, que é essa distância aí. Só que eles mostram em diâmetro, né? E a gente tem que pegar esse valor em raio aqui. E esse raio a gente sempre calcula a partir do centro aqui entre as duas rodas, certo? Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro eu vou mostrar como que a gente rotacionaria essas rodas, certo? Eu vou criar aqui um outro script e vou chamar ele de OG Power Train, certo?
E a gente vai pegar aqui, ó. Vamos abrir ele. Eu quero coletar as nossas rodas aqui, né? Vou criar uma variável pública nesse script que eu acabei de criar aqui. Transforme ponto... Não, é transforme... Como que nós podemos chamar isso aqui? Essa aqui vai ser o G underline FL. E a gente tem que chamar todas as rodas aqui, certo, galera? Que a gente vai utilizar. Esse aqui vai ser o front height. Esse aqui vai ser here left, here height, certo? E a gente vai já vincular aqui no nosso principal agora, que ele vai ser o nosso controlador no caso. A gente vai vir aqui mover pra cá e vamos colocar aqui cada roda referente à posição dela. Essa aqui é o FL. FL vai aqui, RL, RR e cadê o FR? Aqui. Cada uma está no seu devido lugar. O que a gente pode fazer aqui no update? A gente pode, por exemplo, pegar as rodas aqui frontais, certo? Vou pegar o G, FL, ponto transform, ponto rotation, certo? E a gente pode colocar aqui calma aí, vamos ver aqui o negócio. Euler Angles. A gente pode dar um valor aqui para ela. New Vector 3. Aí aqui é x, y, z, certo, galera? E vamos fechar aqui. Vamos ver o que acontece aqui já, tá? Vou dar um play. Opa. Deu algum erro aqui, esqueci alguma coisa. Eu acho que esse Euler Angles aqui não vai funcionar não, vamos ver. Quaternion. Vamos colocar aqui um quaternion.Euler Angles. Isso aqui ele vai converter os valores que a gente dá aqui para o nosso Euler no rotação, porque o rotação aqui no objeto ele lê isso aqui como radianos também, e o quaternion ele faz essa função e o Euler pega em ângulos aqui, que é em graus lá, né? Então aqui é x, y, z, certo? Vamos fechar aqui. Ver se ele vai manter nossa roda no lugar. Olha que interessante. Cadê a roda lá? Do lado de frente. A outra ela rotacionou aqui, galera, ó. Porque a gente deu um valor de 0 para ela e ela provavelmente já tem o valor dela estabelecido ali, certo? Então a gente pode colocar o seguinte aqui. X Y Z. O que vai acontecer aqui agora? Ela rotacionou aqui de novo, certo? Deixa eu só lembrar o que tem que fazer, galera. Voltei aqui, galera. Lembrei o que está acontecendo aqui. A gente tinha que colocar aqui local rotation. Eu tinha deixado só rotation. Escreve aí local rotation, mas o rotation depois do local aqui tem que ser maiúsculo, porque a gente quer rotacionar só no eixo local, certo? E o eixo Y aqui que a gente quer mexer. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui 45, colocar aqui 45 graus vezes, vamos colocar agora o input aqui, ó. Input.get axis
E vamos colocar aqui horizontal. Lembrando que isso aqui já está configurado na Unity, né, que é os comandos lá deles. E tem que ser em maiúsculo aqui o horizontal para ele poder ler, certo? A gente pode fazer isso aqui também para a roda de baixo. Ele está aparecendo aqui em amarelinho, galera, porque esse aviso provavelmente ele está falando que esse modo aqui é obsoleto já para ser utilizado. Então tem outras maneiras depois de fazer isso aqui melhor, certo? Eu só quero mostrar para vocês como que seria rotacionar essas rodas paralelas igualmente as duas. Agora eu vou dar play aqui. Ele tá girando bem rápido agora. Olha lá. Ah, só que ele tá girando muito. Porque a gente tá colocando aqui no local como se fosse pra girar pra sempre aqui o negócio. Mas olha lá que interessante já o efeito aqui, galera. Ele já começa a derrapar aqui, ó. Mas vamos melhorar isso aqui, né? Ah, então, galera, voltando aqui que eu tava resolvendo o negócio. Ao invés de a gente deixar aquele Euler Angles aqui, ó, que ele já é obsoleto, a gente só deixa o Euler, que é o que a Unity usa hoje em dia. É tanto comando Euler que a Unity vai mudando ao longo do tempo, né, que ela vai melhorando, e às vezes eu acabo esquecendo. E daí olha só o resultado agora, melhorou 100%, porque não fica mais aquele tremelique na roda. Ó. E tá vendo que a roda, ela gira paralela aqui, ó. E olha que interessante, galera, a curva de atrito aqui agindo. Quer ver se a gente for de ré aqui também. Olha lá. O atrito vai gerando uma força e vai impedindo que o nosso carro deslize para as laterais, ó. A gente pode aumentar essa força aí também. Mas reparem também que é interessante que ele tenta levantar as rodas, ó. Por causa que a gente não tem um centro de massa ainda pré-estabelecido, certo? Olha que bacana. Muito bom, velho. O que a gente vai fazer então agora? A gente precisa agora determinar as distâncias lá do que a gente quer aqui da direção Ackermann, né, da geometria Ackermann, para poder colocar esses graus aqui dentro, certo? Para a gente saber exatamente o quanto que a roda está virando. Para isso, vamos criar umas variáveis aqui, public, colocar aqui raio de geometria, vamos dar esse nome aqui, né? Opa, mas tem que dar o tipo, o tipo float, raio de geometria, o que mais que a gente vai criar? Public, float, entre eixos e public, float, distância, rodas traseiras. Um nomezão aqui para não esquecer, certo? Que são as informações que a gente precisa. E daí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui na internet, deixa eu só abrir aqui, já coloco aqui na tela para vocês. Vou aqui. Ficha técnica. Vou colocar aqui na tela. Aqui é a ficha técnica do carrinho que a gente está usando, é o A86 da Corolla, que é um Toyotinha aqui. E a gente pode pegar aqui algumas informações, quer ver? Ó? Vamos achar aqui o entre-eixo dele. Ah, tá para esse lado aqui. Nossa, ele é levinho, velho. Ele pesa 910 kg, eu tava colocando aqui 1.200. Nem sabia. Deixa ele aqui mais levinho. 910 kg, velho. Vou voltar lá. Largura dele total é 162 centímetros, né? 1,62 m. Eu vou colocar aqui 1,60 m, né? Que deve ser a distância entre as rodas.
1.60. Vamos lá na Unity. Aqui as rodas traseiras, 1.60. Tem 100 metros aqui, tá, galera? Comprimento dele, altura, distância entre eixos, 2,40 metros. Vamos colocar aqui 2,40 metros. O raio de geometria, não sei se eles vão mostrar aqui não. Vamos ver se nós achamos um lugar. Tem site às vezes que coloca. Mas não tem. Nossa, esse carro é rapidinho, hein, galera. Ele faz 0 a 100 a 8.9. Por ser antigo ainda, anda bem, velho. Mas acho que não tem não, galera, o turn cycle dele aqui. Mas enfim, né, eu vou colocar aqui um valor aleatório. Vou colocar aqui um raio de 5 metros. Certo? Vocês vão entender depois. Reparem que aqui, ó, a gente tem basicamente uma questão de trigonometria, né? Deixa eu abrir esse aqui, tá aparecendo aí na tela. É um cateto adjacente, o cateto oposto e a hipotenusa aqui. E o ângulo dela aqui na tangente vai ser o ângulo que a gente vai utilizar para cada roda. Se você não sabe, tá perdido sobre isso aí, é muito importante estudar sobre matemática, galera. Então, olha lá, o entre-eixo aqui que tá como L, foi o que eu coloquei lá, a distância entre as rodas também, coloquei lá também. E o raio aqui que vem do centro até aqui o finalzinho que a gente quer, sabe? Onde ele vai fazer a rotação aqui em volta desse eixo. Que é onde gera geralmente a força centrípeta. Isso. Vamos lá fazer os cálculos então agora já, galera. Vou vir aqui em update. Deixa eu lembrar. Vou fazer aqui uma outra variável chamada public. Não precisa ser pública não. Só float. Chamar ângulo Ackermann. E esse ângulo Ackermann, vou colocar aqui, ó, que vai ser o que ele vai ser multiplicado, certo? E o que ele vai receber aqui? Ângulo Ackermann. Agora a gente vai ter que fazer uma condição aqui, tá, galera? Se o nosso input aqui, deixa eu colocar aqui. Podia criar também uma variável para o input, mas estou com preguiça aqui. Vamos fazer o seguinte: se o input ele for menor que 0, ou seja, se ele for negativo, então a gente vai fazer o seguinte. Cadê a figura? A gente vai calcular esse negócio aqui para esse lado, certo? Que está virando para lá. Se ele for positivo, a gente vai calcular para cá. Vocês vão entender já. Se ele for negativo, a gente vai vir aqui. A gente vai ter que fazer de cada roda aqui, na verdade, né? Vou pegar isso. Isso aqui acho que não... a não ser que a gente fizesse individual aqui, sabe? Quer ver? Deixa lá embaixo esses daqui. Esse aqui vai ser FL. E vamos fazer um pro FE. Certo? Duas variáveis aqui. Vou colocar esse aqui. Esse aqui vai ser FL. Certo? FL vai receber o seguinte. Então o que a gente tem que receber aqui, né? A gente tem que pegar esse ângulo que vai rotacionar da roda aqui, certo? Que é geralmente da tangente. A Unity ela já tem uma ferramenta muito útil pra gente calcular isso daí, tá, galera? Que é o mat. É uma funçãozinha aqui, certo? Atan. Ele vai pegar aqui o arco tangente e você só dá o valor, muito mão na roda isso aqui, ao invés de porque a gente teria que fazer isso aqui manualmente, fazer os cálculos manualmente, essa função ela já vai fazer isso para nós. Então a gente tem que dar o valor de y, eu vou considerar que agora é importante, tá? Esse aqui vai ser o valor de y, que é a distância entre os eixos, e esse aqui vai ser o nosso x, que é a distância do raio onde ele vai fazer a curva no centro dele. Se você inverter isso aqui, o ângulo lá da roda vai ser maior, porque ele vai ficar menor aqui, né?
e vai ficar maior lá, então vai ficar meio bicudo o ângulo lá na ponta, certo? Então não inverte esse valor, vamos considerar que esse aqui seja o x e esse aqui seja o y. Só para efeitos normais aqui. Então qual que vem primeiro aqui? O y, beleza. Nosso y é o entre eixos. E o nosso x é o raio geometria, certo? Lembrando, galera, que isso aqui ele vai retornar para nós o seguinte. Lembra que a gente colocou o raio de geometria aqui? Só que ele não sabe se a roda é esquerda ou direita aqui. A gente sabe que é a left, é a esquerda aqui, né? A gente está calculando. Então, como esse negócio aqui ele vem no meio, bem descentralizado, esse raio de roda, ele não vem daqui da roda, né? Que seria a distância. A gente tem que pegar esse entre eixos aqui nessa direção, dividir por 2 e subtrair ele daqui, para ele só ir para esse lado da roda, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Então, o raio de geometria, ele vai ser menos cadê as distâncias? Distância da traseira dividido por 2 aqui, certo? Que a gente está pegando esse lado agora. E a gente vai fazer o mesmo agora. Não, mas antes de terminar, esse valor aqui do arco tangente está em radianos também. O que a gente tem que mandar para lá para a rotação do pneu tem que ser em... Como é que tá dando erro aqui nessa variável? Tem que ser em graus. Então a gente tem que converter aqui. Vamos usar a função maf. Ponto rad. Tá tudo junto aqui. Rad to deck. Para converter vezes. Aqui. Pronto, agora já convertemos aqui, certo, galera? Agora... Ixi, ele aqui é minúsculo. Agora a gente pode copiar isso. Esse L aqui é maiúsculo. E o R? O R é minúsculo. Vou deixar aqui minúsculo, velho, senão vai confundir depois. Deixa minúsculo. E agora esse aqui vai ser o nosso lado da outra roda, FR. Só que a nossa outra roda, ela não tem esse menos aqui, né? Que vai ser essa distância, sabe? A gente subtraiu essa distância aqui naquela hora desse outro lado. Ela vai ser somada então, né? Ela vai ser isso dividido por 2 lá, igualzinho. Só que ela soma mais um pouco, porque é onde ela tá vindo a outra roda. Vamos lá então somar. Certo? Então se ele virar para a esquerda aqui, vou ver se eu consigo flipar isso aqui. Não flipa isso aqui? Cadê? Não tá flipando o negócio. Mas para vocês entenderem, se ele tivesse virado para a esquerda aqui, se eu tivesse... tem a outra imagem. Ó, se ele tá virando para a esquerda, a gente subtraiu, né, essa parte aquela hora daqui, certo? Para o raio começar dessa parte, né, se fizer o ângulo dessa roda aqui certinho. Só que tem essa outra roda desse lado aqui também. A gente soma, né, para ela pegar um ângulo diferente aqui. E agora, basta fazer o seguinte, galera. Copia tudo isso aqui. Inverte o sinal, que agora se for positivo, eu quero que seja o oposto ali. E só inverte os sinais aqui, certo? Eu vou utilizar aqui o else if para essa condição, porque é um se não se. E agora vamos fazer um outro aqui que é se for igual a 0 esse nosso input aqui, se não estiver recebendo nada, então todo mundo aqui vai receber 0. Certo? E acho que agora aqui tá tudo certinho, né? O interessante aqui, galera, também que a gente poderia ter feito não, mas beleza, pode deixar aqui. Mas se vocês não quisessem ter colocado esses zeros aqui antes também, dentro aqui desse Euler, a gente podia simplesmente deletar isso aqui tudo. Vezes transformer ponto up. Eu acho que é isso aqui mesmo. Transformer ponto up. Que ele falaria pra nós aqui, eu quero que isso aqui rotacione nessa direção já, entendeu? Que é a do eixo Y lá do nosso carrinho.
Vamos ver o que está acontecendo aqui agora, galera. Dá um play aqui. Aí, agora tá funcionando, ó. E agora, até vir aqui mais perto. Se a gente pegar as rodas da frente aqui, ó. Ó, presta atenção aqui na rotação dela. Vou rotacionar. Ela tá fazendo 20. Eita, capotou aqui o carro, que tá rápido demais. Mas beleza, deixa lá. Ela tá fazendo aqui 22 graus, certo? Se eu rotaciono para a esquerda, ó, ela faz maior aqui, entendeu? 29. E a outra também. 22 para um lado e 29 para o outro. Isso significa que para cada direção ela vai diminuir de um lado e aumentar do outro e vice-versa, para poder conseguir fazer uma curva no eixo dela mesma, entendeu? Deixa eu dar um play aqui de novo para a gente ver o que está acontecendo. Aqui. Tudo certinho. O carro ele vai capotar mesmo, galera, porque a gente não tem um centro de massa ainda, que nós não estabelecemos. No próximo vídeo eu vou mostrar sobre esse centro de massa aí. Também corrijam se vocês tiverem as pinças de freio, faz elas também seguir aqui a suspensão. Mas agora se a gente for bem devagarinho, quer ver, eu vou colocar aqui de cima, a gente vai conseguir ver o carro ele rotaciona num eixo bacana aqui, ó. Ele tá rotacionando no círculo dele certinho agora, certo? E até fazer desaparecer aqui algumas coisas, só pra gente ver. Deixar só a roda aqui, ó. Que bacana, galera. Cada roda aqui ela tá girando de uma forma individual. Ó. E se a gente aumentar, quer ver? Se a gente aumentar esse raio aqui de geometria, menos ela vai rotacionar agora aqui, quer ver? Isso até é uma maneira depois de vocês controlarem. Geralmente carros que fazem drift, olha lá o pouquinho que ela virou só agora. Ó, essa daqui tá virando menos do que a outra interna lá. Vou pegar aqui pra vocês verem. Ó, essa aqui tá girando 12 agora. Quando ela vai pro outro lado é 14. 12. E esse lado aqui, ela gira 12. Certo? 12 ponto alguma coisinha. 12.52. 12.52. Mas aqui ela tá paralela ainda. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Deixa eu só chegar aqui perto. Elas estão iguais. Ó. Deixa eu ver se eu copiei alguma coisa aqui que seja igual. A geometria. Será que eu inverti aqui, galera? Se for positivo, eu acho que tem que inverter isso aqui, quer ver? Vamos só ver isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que vira aqui uma direção anti-Ackermann. Doze 12.52 ainda. Estranho, velho. Deixar do jeito que tava antes. Deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui, galera, de errado. Ah, galera, não precisa mudar nada, eu já descobri o que tá errado aqui. Eu deixei repetido o mesmo valor aqui, ó, pra esse outro de baixo. Esse aqui é o FR. Ó, eu fiquei desatento aqui. Que coisa, né? Agora vai funcionar, vamos lá. Por isso que tava dando errado o negócio. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Às vezes uma variável, um nomezinho diferente já vai dar um outro valor. Agora cada um vai girar para um lado, quer ver? Esse aqui tá dando 14. Vamos ver o outro.
e esse tá dando 12. Agora tá certinho, galera. Ó. Esse aqui sempre vai ser menos quando o giro estiver interno. Vamos dar uma caminhadinha aqui. Capotou. Muito bom, né, velho? Então vamos dar uma voltinha aqui pra vocês verem. Já vamos também criar aqui agora o centro de massa, tá, galera? Pra vocês verem como que funciona. E vamos fazer isso aqui numa tacada só nesse vídeo, então, já. Aqui no nosso script powertrain mesmo, vou criar aqui agora uma variável pública. Public. Vou chamar ela de transform também. Transform. Vai se chamar COM, que é com o nosso centro de massa aqui. Vou deixar tudo maiúsculo. Deixa o minúsculo, vai. Vai chamar o nosso COM. E ele... Eu queria um update. Vou colocar aqui um update, né? Porque ele tem que movimentar em tempo real. Nosso centro de massa aqui, ele vai receber o seguinte. Ah, não. A gente também tem que criar o seguinte, uma outra variável pública RB carroceria. Só que ela é do tipo rigid body. Essa variável aqui, ó, RB carroceria, galera. A gente vai vir aqui, ó. Ponto center of mass, ele já vai ter essa propriedade e ela trabalha aqui em local position, ok? Então a gente vai colocar aqui um sinal de atribuir valor, colocar esse com aqui, ponto local position, e agora ele vai receber um centro de massa que a gente determinar aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês vão entender. Vou deixar aqui centralizado. Vamos criar aqui dentro mesmo, ó. Create. É um empty mesmo, tá, galera? Não precisa ser nada. Vou colocar o nome dele de com center of mass. Tem gente que chama center of gravity, centro de gravidade. Vou colocar aqui centro de massa, né? E você pode até mudar aqui o ícone dele. Vou colocar um íconezinho aqui depois para aparecer, ó, pra vocês verem. E ele vai ficar aqui mais ou menos nessa altura. A gente pode posicionar mais ou menos aqui. Na verdade deve ter aqui já desse carro onde que mostra o centro de massa. Eu estou colocando aqui aleatoriamente. O importante é ele estar centralizado aqui, tá, galera? Se colocar um pouco mais para o lado, o carro vai pender mais para um lado. E vocês vão entender agora. Vamos vir aqui atribuir agora as coisas que tem que atribuir. O RB carroceria e nosso centro de massa. Vou colocar aqui nessa visão. Vamos dar play aqui. Deixa eu fazer ele vir aqui. Se a gente movimentar agora esse centro de massa, galera, quer ver? Olha como que movimenta o carro. Ó, se deixasse mais para frente, mais para trás. E quanto mais perto do chão, mais estabilidade o carro vai ter. Mas lembre-se, no centro de massa ele não vai estar tão colado no chão não, tá, galera? Para o carro não capotar futuramente. Deixa eu vir aqui. Para o carro não capotar, vai existir as barras anti-torção, que é o que faz o carro não capotar. Ah, mas aqui ele já deu uma estabilizada agora com o centro mais baixinho, certo? Vamos colocar isso aqui, ó. Ó que bacana. Agora vocês podem se divertir um pouquinho provisoriamente, tirando uns drift, ó. Esse atrito aqui tá bem básico. Então, essa foi a aula de hoje, galera. Ensinamos aí sobre geometria Ackermann, que é a direção, pra vocês entenderem mais ou menos como que ela funciona. Ensinamos também aqui sobre centro de massa, né, do carro, onde que vai esse centro de massa. Atrito também, atrito de Coulomb, que é o mais simplesinho, que é onde tem um coeficiente. Esse coeficiente pode ser dinâmico ou estático. O estático é sempre quando o objeto não está mais... ele não está ultrapassando ainda a força que vai arrastar ele, que no caso aqui é os pneus, né, para as laterais. E o que mais que a gente fez? Acho que foi essas três coisas básicas, né? Vocês podem aprimorar aqui depois, sabe, tipo a direção, fazer uma questão de graus, uns botões melhores aqui, colocar em volante, colocar
um joystick aqui e fazer um input mais daorinha. Ali foi só o básico para vocês entenderem essa questão aí da direção Ackermann, o centro de massa e o atrito. Então a aula ficou um pouco grande hoje, né, galera? Desculpa aí, mas essas coisas são mais complexas de ensinar. Mas se você curtiu e assistiu até aqui, muito obrigado, se inscreva no canal e é nóis, até a próxima. Fui!